Ok, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai começar a falar agora propriamente sobre a parte de eletromagnetismo, começando com a eletrostática, ok? Bom, como o nome diz, é a parte onde ainda não vamos considerar movimento, ok? Mas sim cargas paradas e como calcular a interação ou campo entre elas. Bom, já dando por conhecido a lei de Coulomb, né, a gente vai diretamente para a definição de campo, ok? Bom, apesar da complexidade, né, de considerar cargas e movimentos, vamos considerar cargas estacionárias inicialmente, ok? Bom, o campo elétrico, se eu tiver uma distribuição de cargas, ok? Onde essas cargas estão distribuídas no espaço. A uma certa distância, essa distância não importa neste momento, eu tenho uma outra carga. E quero saber o que todas estas cargas aqui causam nesta carga aqui, certo? Então eu tenho uma distribuição, várias cargas, e eu quero saber o que todas essas cargas causam nesta carga aqui, porque a minha carga em questão é esta daqui, que eu chamo de carga de prova, ok? Então essas são cargas, a gente chama de cargas fontes, e essas são as cargas de prova. As cargas fontes estão paradas, ok? E a carga de prova pode estar parada ou em movimento, ok? Mas em princípio nós vamos fazer a parte estática, certo? Bom, ok. Se eu pegar carga a carga, certo? Pegar cada uma dessas cargas, eu posso escrever a lei de Coulomb, ok? Então, só relembrando, uma carga aqui para um par de cargas, como por exemplo Qzinho e Qzão, separados por uma distância r, a lei de Coulomb me diz que a força é igual a 1 sobre 4πε0. Inicialmente, a gente, quando introduz a lei de Coulomb, a gente introduz toda essa quantidade como sendo K, que é a constante de Coulomb, mas depois a gente mostra que vale 1 sobre 4πε0. Bom, enfim, a força de Coulomb para este par de cargas é escrito como 1 sobre 4πε0, Qzinho, Qzão, dividido por R quadrado na direção R chapéu. Okay? Então essa é a forma genérica para um par de cargas da lei de Coulomb. Bom, se eu tiver várias cargas, eu vou fazer a somatória dessas cargas aí. Só lembrando, a permissividade ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, ok? Ou do espaço livre, e vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado, ok? É uma característica do meio do ponto de vista elétrico, ok? Então é a permissividade elétrica. Só lembrando que R, certo? O R dessa forma aqui, escrito dessa forma, ele vai ser sempre o vetor que separa as duas cargas, ok? Qzinho e Qzão, ou Q1, Q2, ou QI e Qzão, ok? Sempre é o vetor que dá a distância entre essas duas cargas. O vetor posição de Qzinho é R', e o vetor posição de Qzão é R, esse R diferente. Mas o vetor separação entre os dois é este R aqui, ok? Bom, então, como eu estava dizendo, se eu tiver uma distribuição de cargas, várias, Q1, Q2, N cargas, e cujas distâncias são descritas pelos vetores R1, R2 e assim por diante, a força total é a soma de todas as forças. Então eu vou somar F1, que é a força da carga 1 em relação a Qzão,
vou somar 2 e assim por diante. Então eu vou escrever a força colombiana como sendo 1 sobre 4πy0, Q1 vezes Q, dividido por a distância entre Q1 e Q2 ao quadrado, né, vezes o versor R1, ok? Mais 1 sobre 4πy0, Q2 vezes Qzão, dividido pela distância R2, que é a distância de Q2 para Qzão, vezes o versor R2, ok? E assim por diante. Assim a gente vai encontrar a força total, ou seja, a força que todas essas partículas estão aplicando sobre aquela ali, certo? Bom, quando eu faço, né, desenvolvo essa quantidade, eu vejo que tem algumas coisas em comum. Por exemplo, o 4πy0 e o Q. Se eu isolo só o Q, eu fico com este resto aqui, ok? Onde aqui varia o Q1, o Q2, o R1, o R2 e assim por diante. Bom, essa quantidade que eu isolei, ou seja, menos da carga Q maiúsculo, é o meu campo elétrico, é como a gente define o campo elétrico. Então a força é igual a Q, a carga de prova, vezes o campo elétrico, certo? Então o meu campo elétrico é escrito desta forma aqui, ok? Para esse caso que a gente está exemplificando. Bom, eu posso escrever isso daqui, a gente percebe que é uma somatória, como uma somatória, ou seja, o campo elétrico é 1 sobre 4πy0, somatória de 1 até n, de QI dividido pelo RI ao quadrado vezes RI chapéu, ok? Versor. RI, certo? Ok? É o que está escrito aqui, certo? Nós introduzimos a notação de somatória para simplificar, ok? E este então é o campo elétrico produzido pelas cargas Q e em R, certo? Lembra que R é o ponto de observação, é a posição da carga Q, que agora a gente chama de ponto de observação. Bom, a questão era, todas essas cargas produziam sobre a carga Q que estava aqui, Q maiúsculo, uma força, e essa força a gente somou e chegou numa força resultante. Bom, se eu tirar a carga Q daqui, ainda existe um campo, né, digamos assim, que interage neste ponto, e este campo a gente chama de campo elétrico. A posição deste campo coincide com a posição da carga Q maiúsculo, ok? Então é um E de R, certo? Neste caso aqui então, são todas cargas positivas, então vai aparecer um campo elétrico aproximadamente nessa direção, ok? Só para mostrar que o campo depende de R, certo? Este R diferente. Bom, se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, ok? Então eu não vou tratar mais um punhadinho de cargas, mas eu vou tratar uma quantidade muito grande de carga, ok? 10 a décima, 10 a oitava, um número muito grande de cargas. Então eu já não posso fazer a interação uma a uma que vai se tornar inviável, certo? Nesse caso, a distribuição, a gente diz que ela é contínua, certo? Então eu tenho muitas cargas espalhadas ao longo de uma direção, ao longo de um espaço ou ao longo de um volume. Então é uma distribuição contínua, certo? Bom, quando eu trato de uma distribuição contínua, a integral, que antes era a somatória, né? O símbolo de somatória agora se torna integral. Isto é, se eu consigo expressar a geometria do meu problema, ok? E resolver essa integral, eu acho o campo elétrico, certo? Mais ou menos esta a ideia.
do ponto de vista do cálculo fundamental, é somar todas as contribuições que aparecem no meu problema, certo? Bom, para isso, a gente precisa introduzir o conceito de densidade. Bom, você já, né, deve ter visto esses conceitos, mas eu vou falar rapidamente aqui. Bom, se eu tenho um monte de carga distribuída ao longo de uma linha, certo? E eu pego um pedacinho dessa linha, então este pedacinho da linha, que é um pedacinho dQ, ele produz em P um campo elétrico dE, ok? Então eu posso pegar pedacinhos e pedacinhos dessa linha para achar o campo nesse ponto. Porém, qualquer pedacinho dessa linha tem a mesma quantidade de carga, se eles tiverem pedacinhos iguais. Então eu posso escrever dQ em termos de uma densidade linear de cargas. Então, sobre esta linha aqui, eu tenho uma densidade linear de cargas, ok? O mesmo vale quando se fala de superfície. Se eu pegar um pedacinho da superfície, todo o restante da superfície tem as mesmas características. Então, eu posso dizer que este elemento de carga, que está contido nesse pedacinho escuro, ele é um sigma dA, onde dA é este elemento de área, certo? Então, o meu sigma é uma densidade superficial. Mesma coisa para o volume. Se eu pegar um pedacinho do volume, a quantidade de carga envolvida naquele pedacinho é ρ de tal, onde meu ρ é então minha densidade volumétrica, ok? Bom, só para relembrar, dl é o meu elemento de comprimento, o meu dA é o meu elemento de área e o d tal é o meu elemento de volume, certo? Então as integrais agora ficam escritas da seguinte forma. Então, o meu campo, quando eu tiver uma distribuição de linha, ele vai ser escrito como 1 sobre 4πε0 integral sobre a linha de lambda sobre r quadrado dl, ok? Na direção r chapéu. Se for superficial, vai ser uma integral de superfície de sigma dA sobre r quadrado. E se for volumétrica, vai ser uma integral de volume sobre uma integral de volume de ρ de tal, dividido por r quadrado, sempre na direção r chapéu. Então, dependendo a minha distribuição, eu posso escrever a minha integral para calcular o campo elétrico de formas diferentes. Se for linear, desta forma. Se for superficial, desta. E se for uma distribuição num volume, eu tenho esta terceira integral, ok? Bom, de novo, só para relembrar, R' é a posição de dQ, R é a posição do ponto P, e este R, a mão aqui, digamos assim, é o R que separa dQ e o ponto que eu estou calculando, ok? Então, meu dQ é um dQ de R', e o meu P é um P de R, certo? E a distância entre esses dois é meu R, a mão aqui, ok? Bom, vou dar um pause e fazer um exemplo, ok?